Oi, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Hoje nós vamos falar sobre um dos principais filósofos gregos, muito importante para a história da filosofia, com certeza todo mundo já, pelo menos já ouviu falar dele, ou já leu, ou ouviu alguma frase dele, enfim. Se não ouviu, se não associou ao filósofo, mas pelo menos ao jogador. Então, a palavra, o nome Sócrates não é tão estranho assim. Então, quando a gente fala em Sócrates, a primeira coisa, ou a primeira frase que geralmente as pessoas costumam dizer, só sei que nada sei, que é uma frase que o Sócrates usa bastante, e que daqui a pouco nós vamos entender o porquê que ele fala isso. Então, hoje nós estamos bem modernos aqui, enfim, vamos começar com lá. Então, Sócrates, ele nasceu em Atenas. Ele é considerado um marco divisório da história da filosofia. Por quê? Porque o Sócrates, ele cria todo, vamos dizer assim, um sistema filosófico, uma forma de pensar diferente. Tanto que os filósofos que antecederam Sócrates é chamado de pré-socrático. Aquilo que nós vimos lá, a questão do arqué, a questão dos filósofos pela busca da natureza, o Sócrates ele vai mudar um pouco esse objetivo, essa reflexão filosófica. Ele não vai se preocupar mais em buscar a origem da natureza, mas ele volta o olhar dele para o ser humano, ele volta o olhar dele para a reflexão às pessoas, à essência das coisas. E uma informação interessante sobre o Sócrates é que ele não deixou nada escrito. Alguns até comentam, questionam se realmente o Sócrates existiu, ou se ele não foi uma criação do Platão, dos discípulos, enfim, porque tudo o que nós sabemos de Sócrates foi deixado por filósofos, por seguidores posteriores a ele. Então, o que é importante a gente entender aqui? A questão da profissão dos pais de Sócrates vai ter uma grande influência no desenvolvimento do pensamento dele. O pai era escultor e a mãe parteira. O que isso quer dizer? A junção dessas duas profissões, o esculpir e o parto, dar à luz, trazer a vida, vai trazer uma representação autêntica do ser humano a dar à luz as suas próprias ideias. Aí o Sócrates começa a trabalhar essa ideia de que o conhecimento, ele vai esculpindo a pessoa, ele vai modificando a pessoa, ele vai lapidando as pessoas, e é como se desse uma nova vida, é como se desse uma nova forma de entender as coisas, é como se você estivesse nascendo novamente. Então, a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que desenvolve essa reflexão é como se ela tivesse uma vida nova, por isso o parto. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Ela vai precisar buscar informação sempre com uma outra pessoa. Ela não vai saber qual ônibus pegar, não vai saber direito aonde chegar, ela precisa apenas decorar palavras ou números, mas ela não vai conseguir em si entender o significado disso. A partir do momento que ela começa a aprender, a partir do momento que ela começa a entender o que está lendo, aonde está indo, é como dá um novo sentido para a vida dela, é como se estivesse renascendo. É muito bacana a gente observar, perceber, sobretudo na educação de jovens e adultos, quando os idosos começam a aprender a escrever, pessoas às vezes que passaram uma vida inteira sem saber assinar o próprio nome, e quando conseguem assinar o próprio nome pela primeira vez, sentem, choram, é uma emoção nova. Então é como se fosse um renascimento, uma nova vida. Por isso ele vai juntar essa ideia da escultura, da profissão do pai, com a parteira, a mãe, o dar à luz, para que dizer que o conhecimento, a reflexão, as ideias, é como se trouxessem numa nova vida, modulasse a pessoa. E aí, durante a filosofia socrática, ele vai ser um pouco confundido com os sofistas, porém ele não era sofista, tá? Por que ele era considerado foi confundido como sofistas? Pelo estilo de vida que os sofistas levavam. Então lembram que nós já trabalhamos na outra aula, que os sofistas eles ficavam em praças públicas, ajudavam as pessoas a desenvolver a argumentação, reflexão, e que a verdade era relativa. O Sócrates, ele também vai trabalhar em praças públicas, ele também vai ensinar em praças, em conversas, em diálogos, mas não para relativar as coisas, mas buscar a essência das coisas, buscar a reflexão das coisas. Então, de princípio, pode-se considerar uma certa identidade com a filosofia sofista, mas ambas são bem diferentes na prática.
Uma dessas diferenças é que o Sócrates não vendia o seu conhecimento, diferente dos sofistas. Os sofistas, eles iam se adaptando, iam vendendo o conhecimento de acordo com o grupo ou com a necessidade. Para Sócrates, não. Apesar de também ter o diálogo, discutir em praças públicas, Sócrates não vendia o conhecimento. Por quê? Porque para ele o conhecimento teria que ser acessível a todo mundo, desenvolver, trazer à vida, esculpir. E aí ele vai trabalhar também uma outra diferença que é preciso unir saber ao fazer com o saber ao fazer, que seria a consciência intelectual, a consciência prático-moral. Isso é bem interessante porque abre uma margem bem significativa para a questão ética e moral. Fazer o certo ou ter a consciência das suas atitudes. Então não basta apenas eu saber, não basta apenas eu conhecer, mas eu tenho que pôr em prática, eu preciso desenvolver o meu conhecimento, sobretudo ao bem comum, sobretudo essa questão da universalidade que ele trabalha, essa ideia de que buscar a essência das coisas. Então, o conhecimento ele tem que ter uma questão prática, como os sofistas também defendiam isso, mas não uma questão prática subjetiva, onde é de acordo com os meus interesses. Mas eu tenho que ter o conhecimento, e esse conhecimento ele tem que me ajudar a viver melhor, a viver na polis de uma forma melhor. E aí o Sócrates ele vai trabalhar muito essa questão da essência humana. Então ele vai trabalhar essa questão das interrogações humanas. As grandes questões que a filosofia, de certa forma, sempre trabalhou ou sempre buscou desenvolver. Questões como, o que é o bem? O que é uma virtude? O que é ser uma pessoa virtuosa? Essas questões que, de certa forma, nós ainda não conseguimos responder, porque são questões muito intrínsecas, são questões muito ligadas à identidade, a nosso íntimo humano. E quando eu falo que é buscar uma essência, não é que todo mundo vai ter a mesma definição, ou a mesma essência, ou vai ser igual. Não, mas buscar cada um entender de uma maneira que consiga compreender o que é o ser humano em si. E aí o Sócrates vai trabalhar essa ideia de que a essência do ser humano é sua alma, que seria a razão consciente, que é a consciência intelectual, mas a consciência moral que nos distingue dos outros animais. Olha que interessante, nós somos a única raça que podemos dizer, ou podemos afirmar que tal coisa é certa, tal coisa é errada, convencionar, melhor dizendo. Nós só não agimos por impulso, mas nós também podemos agir de certa forma, ou agir de uma maneira em que podemos quantificar e qualificar as nossas atitudes, coisas que os outros animais em si não vão fazer. Então isso vai nos distinguir porque nós temos a consciência intelectual, nós podemos conhecer e ao mesmo tempo nós temos a consciência moral de julgar essas atitudes, essas ações. Então olha que margem bacana que ele abre aqui para a questão moral que vai ser desenvolvida ao longo do tempo. E vem aquela famosa frase do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que é tão difícil e que ainda hoje nós não conseguimos responder. O que é o autoconhecimento? Como chegar nesse autoconhecimento? Existe um limite para o autoconhecimento? Existe uma definição do que é o autoconhecimento? Existe uma receita? É muito difícil responder isso. Por isso são questões da essência humana. São questões que nós buscamos ao longo da história, ao longo da filosofia, uma resposta, e que alguns filósofos deram as suas perspectivas, mas isso não deu uma definição fechada, única, acabada. E aí é bem interessante observar como essa reflexão ela vai abrangendo essas interrogações humanas, porque o princípio de bem, todos nós temos o que seria bem. A gente sabe o que é uma coisa boa, uma coisa ruim, o que é uma coisa... são questões universais, mas ao mesmo tempo são questões que cada um entende ou pode entender de uma maneira diferente. Então, a felicidade para mim pode ser uma coisa, para uma outra pessoa pode ser outra. Mas a ideia de ser feliz é uma ideia universal. E aí nós vamos entrando na filosofia socrática. A filosofia socrática ela foi dividida em dois momentos, que é a ironia e a maiêutica. E nós chamamos de diálogo socrático. Qual era o principal objetivo aqui? Levar o ser humano ao reconhecimento da sua própria ignorância
para buscar suas próprias ideias. Quando ele fala ignorância aqui, nós não vamos entender ignorância como o sentido que nós temos hoje, de uma pessoa mal educada, grosseira, que grita. A ignorância aqui é entendida como falta de conhecimento. Por isso, a famosa frase que lá no começo eu já coloquei, só sei que nada sei. Olha que interessante isso. Quando a gente está desenvolvendo uma conversa, um bate-papo, nós muitas vezes emitimos opiniões, julgamentos, colocamos pontos de vistas e nós acreditamos que esse ponto, que a nossa opinião é verdade e é a verdade única. Só que necessariamente não vai ser ou não é. Por quê? Porque existem reflexões, existem ideologias, pontos de vista diferentes. Então Sócrates ele vai trabalhando essa ideia de que a única verdade que nós podemos ter certeza de que nós nunca vamos saber de tudo, nós nunca vamos saber das coisas. Porque alguém sempre pode trazer uma novidade, uma informação, um conhecimento diferente. Então eu posso ser muito bom em determinada área do conhecimento, mas isso não quer dizer que eu vou ser tão bom em todas as outras. Por quê? Porque essa ideia do conhecimento, quando eu digo que só sei que nada sei, eu estou reconhecendo a minha ignorância, eu estou reconhecendo a minha falta de argumento, a minha falta de conhecimento, e aí eu estou disposto a aprender mais. Quando eu digo, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu não preciso mais aprender nada, eu me fecho ao meu próprio mundo e não abro o conhecimento, não evoluo, não vou crescer enquanto pessoa. A minha essência não se desenvolve porque eu já terminei, entre aspas. Então, por Sócrates, é muito importante a gente entender que essa transferência ou essa mudança de pensamento, reconhecer que nada sabe ou só sei que nada sei, é uma forma de estar aberto ao novo, de estar aberto ao conhecimento. E aí a primeira parte é a ironia socrática, desculpem. Quando a gente fala em ironia socrática, o que a gente tem que entender aqui? Também é chamada de refutação, e o principal objetivo, a metodologia que era usada é interrogar os seus interlocutores sobre aquilo que pensava saber. É aquele esqueminha que às vezes a criança tem quando é muito infantil lá. Tem uma determinada situação, ela vai perguntando até ela se saciar na informação dela. E muitas vezes até chato, porque pergunta. Essa ideia, vamos dizer assim, o Sócrates, o filósofo, fazia uma pergunta, o interlocutor, que seria outra pessoa, respondia, e em cima da resposta fazer uma outra pergunta e assim sucessivamente. Até a pessoa chegar naquele ponto de vista, aquele momento e falar assim, putz, era isso, nunca pensei sobre isso. Que seria o quê? Reconhecer e tomar a consciência das respostas vagas e imprecisas. Quando a gente dá uma opinião, uma reflexão, ou quando nós colocamos um ponto de vista sem refletir, sem pensar, ela vem muito carregada de preconceitos, ela vem muito carregada de superficialidade. E é importante lapidar isso. Então, a ironia socrática é o momento em que você vai lapidar o seu conhecimento, você vai buscar novos conhecimentos. Sabe quando você está conversando com alguém, a pessoa fala assim, se você nunca tivesse perguntado isso, eu nunca teria pensado sobre aquilo. Ou se você nunca tivesse falado isso, eu nunca teria refletido, ou eu nunca tinha percebido isso, ou falado dessa maneira, nunca ninguém me disse assim para eu perceber isso. Em outras palavras, isso é ironia socrática. A ironia socrática é meio que desconstruir os nossos conceitos padronizados, é meio que desconstruir as nossas ideologias, do ponto de vista não para a pessoa mudar ela e ser diferente, mas para que ela possa purificar a sua reflexão, a sua argumentação, chegar mais próximo, o mais possível da essência. Então faz a pergunta, da pergunta uma resposta, da resposta uma nova pergunta, essa nova pergunta uma nova resposta, e assim vai indo, até chegar um momento em que o interlocutor reconheça de que ele precisa se aprofundar naquela ideia, naquela reflexão, naquele argumento. Então a ironia socrática é um passo muito importante, é o primeiro passo muito importante, porque é o que vai fazer com que a pessoa consiga compreender
a necessidade de buscar um novo conhecimento, a necessidade de buscar uma nova ideia. E através da ironia socrática, que o interlocutor ou a pessoa, ela vai reconhecer a sua própria ignorância, ela vai reconhecer a sua limitação enquanto conhecimento. Ninguém tem um conhecimento pleno, ninguém tem um conhecimento pronto. É através desse diálogo socrático, através desse diálogo que vai levar à ironia. Então, por que é ironia? Porque na minha resposta eu achei que eu estava completamente certo, e lá no final, depois desse joguinho de perguntas e respostas, eu percebo que aquela minha resposta não era tão certa, tão convicta assim. Então é uma ironia, porque eu achava que estava completamente certo e eu reconheço que eu não estava. Então esse é o primeiro momento da ironia socrática. O segundo momento vem a maiêutica. A maiêutica é uma palavra, um termo grego, a arte de trazer à luz. E aqui vai estar muito ligado à ideia da profissão dos pais. Então, se vocês observarem, vai estar muito ligado essa questão das profissões. A ironia socrática, lapidar, perguntar, questionar, fazer perguntas, seria o escultor, que vai lá com paciência, quebra um pedacinho da pedra, depois vai quebrando outro, tem que quebrar com cuidado para não estragar a escultura, tem que modelar, ou se está com uma massa, tem que ir modelando aos poucos, esperar secar um pouquinho, modela de novo. É o processo de construção, que seria lá a escultura, a ironia. A maiêutica é esse processo de dar à luz, esse processo de trazer o conhecimento, propor uma série de questões para ajudar a conceber e reconstruir suas próprias ideias. A maiêutica seria o parto, na profissão dos pais, lá do Sócrates. Então, olha que bacana isso. A partir do momento que você, pela ironia, reconhece que precisa mudar a sua forma de pensar o mundo, ou as suas ideias, os seus valores, reconhece a sua ignorância, você se abre ao novo. Você se abre ao novo conhecimento. E se abrir a esse novo conhecimento é fazer isso que o Sócrates está propondo, trazer à luz. É aquela ideia que eu já estava comentando. Se você nunca tivesse me questionado sobre isso, eu jamais... Desculpem, se você nunca tivesse questionado sobre isso, eu jamais pensaria sobre esse assunto dessa forma. Eu jamais teria visto sobre este olhar, eu jamais teria pensado desta maneira. Esse pensar desta maneira, de uma outra forma, nunca, jamais teria olhado, é o trazer à luz, é o trazer a reflexão, é trazer esse novo argumento. Então a maiêutica e a ironia são os dois passos mais importantes da filosofia socrática, porque vai fazer com que a pessoa não seja lá uma marionete, que ela pense pela cabeça dos outros, mas ela consiga desenvolver e a refletir as suas ideias e as suas convicções a partir da sua própria reflexão, a partir da sua própria ideia. E nós vamos lá para a parte final, que é as causas da condenação de Sócrates. Evidente que o Sócrates, pelo fato de buscar o conhecimento, levar o conhecimento a todos, de questionar as pessoas sobre suas verdades, de questionar sobre as pessoas sobre os seus pontos de vista, de trazer uma nova reflexão, trazer uma nova forma de entender essa realidade, o fato de fazer em praças públicas, isso começou a incomodar, por quê? Porque o pensamento, ele transforma a sociedade, ele transforma uma pessoa. E como Sócrates tinha essa ideia de que o conhecimento ele tem que transformar, ele tem que ser prático também, isso vai atrapalhar quem está no poder. Por quê? Porque quem está em cima não quer mudança. Então ele vai ser condenado. E as três causas da condenação de Sócrates: a corruptor da juventude, blasfemar contra os deuses e atrapalhar a ordem pública, que não é muito parecido, não é muito diferente de hoje quando surge algum líder. Por que eu corromper a juventude? Porque a juventude é a mudança. A juventude é o que faz a diferença, muitas vezes. É o que dá a cara a bater. E se a juventude pensar diferente, a sociedade começa a ser diferente. Então, era preciso podar essa transformação que ele estava levando à juventude. Blasfemar contra os deuses, porque a sociedade daquela época, sobretudo a grega, tinham lá vários deuses, eram politeístas, e eles começam a questionar essas próprias divindades, até porque a racionalidade, sobretudo na questão filosófica, começa a ser desenvolvida e argumentada e muito mais forte.
e atrapalhar a ordem pública, porque você começa a questionar, você começa a ver o que está errado, a buscar uma resposta para as questões que estão ali. Então, essas são as 3 causas da condenação do Sócrates. E aí, na condenação de Sócrates, ele mesmo poderia ter saído, fugido. Conta alguns historiadores que eles queriam fazer um plano para que o Sócrates fugisse e não morresse, mas ele não quis. Ele aceitou a sua condenação e morreu tomando cicuta, que era um veneno, que é um veneno. Por que ele não aceitou? Por que ele não quer? Porque se ele aceitasse fugir, ele estaria indo contra a sua própria ideologia. Lembra o que eu falei para vocês lá atrás, da consciência moral, mais a consciência prática, a intelectual, mais a prática? Então, se ele fugisse da consequência das suas ideias, se ele fugisse das consequências dos seus valores, ele estaria indo contra aquilo que ele estava ensinando a vida toda. Assumir as consequências dos seus próprios atos. E é bem interessante essa frase que eu destaco aqui para vocês, quando ele fala assim: o homem de valor moral deve considerar apenas em seus atos se eles são justos ou injustos, corajosos ou covardes. Está lá na Apologia de Sócrates, de Platão. Olha que interessante, o homem de valor moral. Então ele já parte do conceito de que existe a moral, existe um padrão, existe um conceito, uma ideia do certo ou errado. Ele não deve considerar apenas os seus atos, se eles são justos ou injustos, corajosos ou covardes. Ele tem que fazer o que é o certo, ele não pode fazer o errado. Então, se eu tenho a consciência do que é o certo, eu tenho o dever moral de fazer o que é o certo. Eu não posso fazer o que é errado. Por quê? Se eu tenho a consciência do que é o certo e eu vou fazer o que é errado, eu estou indo contra a minha própria moral, estou indo contra a minha própria essência. Lembra lá, a racionalidade é uma das características da filosofia grega, dos clássicos gregos. Então é bem importante a gente observar que a partir do momento em que você começa a ter a consciência, você acaba tendo um compromisso muito maior em buscar essa verdade, em buscar o certo, em buscar as suas essências. Aqui está a bibliografia da aula de hoje, e eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, tá bom? Um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula. Tchau.